desta discussão, desse seminário, parabenizar a associação, ao sindicato, que tem feito uma luta que tem que espraiado pelo Brasil inteiro e que tem feito história. História reconhecendo, primeiro, a generosidade da política de educação e o seu caráter potencialmente transformador. Isso foi reconhecido também pelos fundamentalistas. Por isso, neste último período, com o crescimento do fundamentalismo e as suas expressões dentro do Congresso Nacional, nós vamos ver também um olhar muito especial de combate ao caráter potencial de transformação das próprias escolas. Nós temos como rachio de pólvora as discussões sobre os planos nacionais de educação, planos distritais, estaduais e municipais de educação, numa perspectiva de impedir que ali se façam as discussões para que nós possamos nos entender na nossa diversidade e sem ela nós não nos entendemos na nossa condição humana, na nossa humanidade. A humanidade, me perdoem os que não acreditam nisso, ela é uma só. Ela é uma só. E uma humanidade é uma só, com várias formas de ser, várias formas de amar, várias etnias, várias culturas, várias idades, várias formas de se colocar no mundo, de se perceber e perceber o outro. Mas a humanidade é uma só. E essa condição humana que nos unifica e, ao mesmo tempo, nos remete à própria diversidade, é uma condição que tem sido negada por uma lógica fundamentalista que se fortaleceu no último período e, penso eu, que ela é fruto e semente, como tudo na vida, fruto e semente. Aliás, o processo é dialético. A cada tese, uma antítese, uma síntese, que será uma nova tese, enfim. Então, todo fruto foi um dia semente, e toda semente, portanto, também será um fruto. E por isso que não há como se dizer que os fins justificam os meios. Porque o que é fim hoje será meio amanhã. E nós vamos, então, nessa construção de espiral, nessa construção dialética da própria vida. E este fundamentalismo, ele é fruto de relações sociais que se empobreceram e, ao mesmo tempo, ele é semente do recrudescimento da lógica reducionista do próprio ser humano. O preconceito, ele nunca é fruto da percepção, da consciência crítica. O preconceito, ele é imposto. Ele é assumido como uma totalidade. E ao ser assumido e se assumir como uma totalidade, ele impede o processo reflexivo numa sociedade que tem muita dificuldade de refletir. Nós temos uma profunda preguiça analítica, até porque é uma sociedade que tem muitas dicotomias. Nós temos uma mensagem que invade todos os lares, todos os dias na nossa sociedade, que diz: consuma para eu te respeitar, consuma para eu te respeitar. E uma sociedade que não dá o direito de consumir. São mensagens antagônicas que estão todos os dias se impondo ou sendo impostas e que contam com o aparelho ideológico do Estado, dos mais profundos, que é coisa recrudescida nos últimos tempos, que é a verdadeira opressão midiática que nós temos. Nós temos uma mídia que não só captura a percepção política da própria vida, mas captura o sagrado, captura o desejo, impõe e derrama os desejos. Desejo é condição de gente, é construção humana. Só os seres humanos constroem os seus próprios desejos e são naturais e nos lembram a nossa própria humanidade, os nossos desejos, porque somos seres querentes, posto que somos seres faltantes. Aí, me lembrando o mito de Eros, quando havia um ser muito feliz, com duas cabeças, com 4 membros, enfim, um ser feliz porque era completo e pleno. E Zeus, enfesado com tanta felicidade, enciumado por tanta felicidade, cindiu ao meio e nos transformou em seres em busca do erótico, em busca da plenitude, por isso seres faltantes e seres
querentes. Então, nesta sociedade, onde nós somos seres querentes, o desejo que é construção humana tem sido capturado pelo mercado através de uma opressão midiática que nos lembra como nós estamos sendo vítimas do que nós não fizemos, porque este país não é democrático se nós não democratizarmos os meios de comunicação. Se nós continuarmos com os meios de comunicação que se derramam todos os dias nas nossas casas, capturando o sagrado desejo, a percepção da vida, a percepção capturando a nossa capacidade reflexiva. Então, nós temos uma sociedade que tem sofrimento psíquico. É uma sociedade que estimula o sofrimento psíquico. Por isso, os meninos que estão em situação de conflito com a lei, eles o estão para seguir um ditame que é derrubado e derramado nas suas casas todos os dias. Eles estão em 85% por infração contra o patrimônio, para conseguir objetos pessoais, para conseguir droga, porque o consumismo, ele é um irmão siamês do próprio processo de consumo abusivo das drogas ou das síndromes de drogadição. É a busca incessante de um prazer que foi construído, não foi refletido, não foi sopesado, não foi construído nas nossas relações de pele, comunitárias e familiares. Foi imposto como ditames do próprio mercado. Por isso que são inesgotáveis. Inesgotáveis. E essa busca da plenitude que se vem através das drogas é a busca de uma plenitude que não se realiza de forma permanente. É a mesma coisa do consumo. O consumo, ele é inesgotável. Se hoje se consome isso, amanhã é outra coisa, e é outra coisa, e é outra coisa. Se hoje é a boneca Barbie, amanhã é o marido da Barbie, o namorado da Barbie, o filho da Barbie, a banheira da Barbie, e é inesgotável. Porque ele tem que manter o frenesi da felicidade bicada, do prazer, dos ditos do prazer bicado. E nesta sociedade tem sofrimento psíquico. Tem sofrimento psíquico. E a sociedade com sofrimento psíquico e com dificuldades e precariedade nas políticas públicas, ela vai gerar fundamentalismo. Porque as pessoas buscam uma forma de fugir do seu próprio sofrimento, que é inerente às relações sociais, onde o ser humano é coisificado, onde o ser humano é mercantilizado, e onde os fenômenos humanos são mercantilizados e são coisificados, inclusive o processo eleitoral, que é coisificado, mercantilizado, e aquele Congresso Nacional é um grande balcão de negócios onde se perpetua uma lógica corrupta, porque enquanto a corrupção for considerada fenômenos de grupos de uma forma discricionária, como nós estamos vendo no país, instrumentos de dominação de grupos neste país, enquanto for considerado um processo individualizado e não uma lógica de instituições não democráticas e instituições que nos lembram o colonialismo, ela vai continuar existindo. A corrupção não é um fenômeno de grupos e de pessoas. Ela tem a ver com a construção de instituições pouco democratizadas. Esta sociedade com sofrimento psíquico, alguém vai dizer, não precisa pensar, não precisa refletir, não precisa se colocar na condição de sujeito de escolhas. É só me seguir. É só me seguir que eu te levo para a felicidade. E é só me seguir que eu sei definir o que é o bem e o que é o mal. Eu sei construir os instrumentos dicotômicos. Aí se diz, existe a noite e existe o dia. E eu me pergunto, onde está o amanhecer? E onde está o anoitecer? Que nem dia é e nem noite é. Existe o preto e existe o branco. E onde estão as cores do arco-íris, que não são só nem preto e nem branco? E nós temos uma miríade de expressões humanas que não se concentram na dicotomia do bem e do mal e na lógica fundamentalista que é fascista. O fundamentalismo é fascista, porque ele nega o outro. Ele nega a diversidade, ele nega, subalterniza e desumaniza, invisibilizando a nossa própria humanidade. Nós temos pelo menos 3 tipos de fundamentalismo que estão
na Câmara. Nós temos o fundamentalismo patrimonialista, daqueles que dizem que o patrimônio é o sentido da própria vida e que é preciso retirar direitos de trabalhadores e trabalhadoras porque o meu lucro é incessante. É o pato de Troia da Fiesp. É um pato de Troia, que é a busca de retirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras pelo projeto de terceirização, pela desconstrução das NRs, pelo legislado subalternizado ao negociado. Ou seja, as mesas de negociações serão poderosas e poderão rasgar a CLT e poderão rasgar a Constituição, porque elas serão ditas como os fundamentos básicos das nossas próprias existências enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Este fundamentalismo é o fundamentalismo dos ruralistas, que querem fincar as suas estacas e as suas cercas nas terras indígenas, nas terras quilombolas, e fincam as suas estacas na nossa brasilidade, e fincam as nossas estacas na nossa própria cidadania e na nossa democracia, porque nós estamos falando de direitos que estão previstos na Constituição dos povos originários. Nós não estamos dizendo que a regulamentação e a demarcação de terras indígenas e quilombolas elas têm que passar por uma discussão política de um Congresso que não nos representa. Ela é um direito assegurado na nossa Constituição e cabe ao Executivo apenas implementar. Mas os ruralistas, do topo da sua arrogância, nos lembrando que não fizemos o luto do colonialismo, querem avançar sobre os direitos indígenas, avançar sobre os direitos dos quilombolas. Nós temos, portanto, o fundamentalismo patrimonialista, o fundamentalismo punitivo, que diz que os problemas do Brasil não se resolvem com escolas, não se resolvem com cultura. Os problemas do Brasil se resolvem com grades e balas. Grades e balas, grades e balas. Não importa se temos a 4ª maior população carcerária do mundo. Não importa se a sociedade, com o recrudescimento penal e o rol de crimes hediondos, ela não se tornou menos violenta. Não importa. Importa encarcerar, como diz Foucault. O problema não é apenas que o sistema prisional, ele não reintegra a sociedade. É que ele é feito para não reintegrar. Ele é feito para apartar. Ele é feito para invisibilizar. Ele é feito para alimentar a preguiça analítica que faz com que grande parte da sociedade, que sabe que o sistema carcerário não reintegra, quer colocar lá os meninos de 16 anos, depois de 14, depois de 12, e o relator da PEC 171, que não tem esse número à toa, a PEC 171, da redução da maioridade penal, ele chegou a dizer que há que se identificar na concepção se o menino será bandido ou não, e ali já tem que ter atuação do Estado. No útero, vai se identificar se ele é bandido ou não, como se as pessoas nascessem bandidas ou se as pessoas nascessem não bandidas. Este fundamentalismo punitivo impôs uma agenda no Congresso Nacional que tudo é recrudescimento penal. Se há um crime de lesão corporal contra um familiar de policial, é crime hediondo. E aí nós vamos construindo o crime hediondo como uma norma e a exceção é o que não é hediondo. E vamos alimentando uma sede da sociedade de ter acesso às ruas e às noites e não ter medo de sair nas ruas e nas noites. E vai se alimentando e respondendo a este sentimento com as propostas fast food de recrudescimento penal. E por fim nós temos o fundamentalismo religioso que quer romper a laicidade do Estado e que incomoda a escola. Mas como incomoda a escola? Porque a escola é política de gente inteira. Não é o braço quebrado, não é a garganta inflamada, é a pessoa. E a pessoa vai se carregando. E a pessoa, ao se carregar, ela carrega a sua ancestralidade. Ela carrega ainda as possibilidades dos que ainda nem chegaram. É diálogo de gente. E é a política que está em todo canto. Se tem igreja em todo canto, se tem bar em todo canto,
também tem escola em todo canto. Também tem escola em todo canto. E é a política que mais dialoga com a sociedade, que mais dialoga com a comunidade, que mais dialoga com a família, que mais dialoga com as expectativas e com os sonhos ou com a ausência deles. Por isso, eles querem romper a laicidade do Estado e implementam uma construção de ideologia de gênero que ela é uma tentativa de sair do discurso essencialmente religioso e fazer a ponte com o discurso ideológico da extrema-direita neste país. Porque eles dizem, defender a família patriarcal é defender a sociedade de classe. Porque se destrói a família patriarcal, se destrói a propriedade e se destrói a própria sociedade de classe, remontando a análise de Engels da história, da origem da sociedade, do Estado, da propriedade, da família. E aí se destrói, se constrói uma anarquia. E essa anarquia vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus. Por isso será uma sociedade incestuosa. Aí se constrói uma discussão que a partir da família patriarcal, da eliminação da família patriarcal, nós construímos uma sociedade incestuosa. Porque penso eu, porque demorei para entender isso, penso eu, que há uma discussão de que, como eu nos tabus mais universais, o tabu do incesto, se eu construo a anarquia e eu destruo a ordem, eu também vou destruir um dos tabus mais universais da humanidade, que é o tabu do incesto. E vão construindo a concepção de ideologia de gênero para promover o diálogo entre os fundamentalismos que foram articulados em grande medida por Eduardo Cunha. Eduardo Cunha articulou os fundamentalismos dentro da Câmara. Eduardo Cunha puxou a agenda fundamentalista, deu centralidade a ela e fez com que esses setores se empoderassem. E nós fomos vendo os ovos de serpente. Fomos vendo os ovos de serpente. E nós não entendemos que ovo de serpente a gente enfrenta. A gente não ignora. Se nós ignorarmos os ovos de serpente, nós vamos acordar cheio de serpentes. E nós fomos vendo o absurdo se esgueirar, o absurdo levantar a cabeça, e fomos, na nossa maioria, nos calando, ignorando e menosprezando o absurdo. Não dá para menosprezar o absurdo, porque tem razão Nelson Rodrigues, o absurdo perdeu a modéstia. O absurdo perdeu a modéstia, o absurdo está desnudo, está saltitando dentro dos corredores do Congresso Nacional, mostrando a precariedade da nossa democracia representativa, que teria que ser constatada e superada pelo fortalecimento da democracia direta, da democracia participativa, das experiências de construção por fora das estruturas do sistema eleitoral, da participação ativa da condição de sujeito individual e de sujeito coletivo, que, aliás, é o que nos faz humanos. Porque seres humanos somos os únicos seres que podemos ter consciência da nossa vida, pegar pelas mãos a nossa vida e transformá-los. E estes absurdos foram se articulando, elaborando e fazendo um balé macabro, onde um fundamentalismo retira o outro para dançar, e vão pisoteando a nossa própria Constituição e crescendo a naturalização do próprio fascismo. Crescendo a naturalização do fascismo, da negação do outro, da desumanização simbólica, numa discussão que é a luta contra a discriminação, que ela não é uma discussão menor, ela não é cereja de bolo, ela não é chantilly do café, ela é estruturante, porque a discriminação desumaniza. O que acontece com milhões de mulheres que não querem voltar para casa? Porque em casa nós somos nós mesmos, na rua nós somos anônimos. Em casa, nós tiramos nossas máscaras. Nós temos as nossas relações mais atávicas, mais estruturantes. Existem milhões de mulheres neste país que não querem voltar para casa. Porque ao chegar em casa serão vítimas de uma tortura que vai arrancando elas delas mesmas.
E elas vão se esvaziando enquanto pessoas e vão se transformando no espelho do desejo do outro. Estão sendo desumanizadas. Desumanizadas. Como estão sendo desumanizados a população LGBT, onde se quer que estejam, vivendo a sua condição humana dentro de um armário. No armário ninguém vive a nossa humanidade. Em armários ninguém vive a humanidade. É como se a sociedade, do topo do seu patrimonialismo cultural, patrimonialismo real, dissesse: não, esta é a parte que te cabe neste latifúndio. A alguns, a prisão. A outros, os manicômios. A outros, os armários. Esta é a parte que te cabe neste latifúndio. São processos de desumanização simbólica. E essa desumanização, ela precede uma desumanização literal. Esses quase 60 mil brasileiros e brasileiras que morrem todos os anos vítimas de violência, esses brasileiros e brasileiras, na sua grande maioria jovens e jovens negros, extermínio de uma geração, é a reedição dos holocaustos, que o Brasil teima em não reconhecê-los, porque não reconhecemos o holocausto dos navios negreiros, o holocausto dos manicômios. Nós temos manicômios como o de Barbacena, que assassinaram 60 mil pessoas, onde ali a maioria das pessoas que estavam naquele manicômio não tinham sofrimento psíquico ou transtorno mental. Eram mulheres, mães solteiras, eram pessoas com deficiência, eram homossexuais, transexuais, que ali eram transportados no trem chamado trem dos doidos. Não é à toa que Basaglia dizia: isto é um holocausto, quando conheceu o Hospital Colônia de Barbacena, um manicômio. São os holocaustos. Os holocaustos construídos nas suas unidades totais para poder apartar, para poder eliminar a condição da própria vida. Por isso, romper a desumanização simbólica é fundamental para que nós tenhamos uma sociedade de paz. De paz. Não são as grades que trazem a paz. Não são as balas que trazem a paz. Não são as algemas que trazem a paz. O que traz a paz é desconstruir a desumanização simbólica e entender que o outro tem os mesmos direitos que você tem. Que o outro tem um direito àquilo que está na Declaração Universal das Pessoas Humanas, onde se tentou fazer o luto dos fornos crematórios da Segunda Guerra Mundial. Todo ser humano nasce livre. Todo ser humano nasce livre e igual em dignidade e em direitos. E quando falamos em dignidade, nós estamos falando de algo que perpassa todos os momentos. E estamos falando de direitos humanos que perpassam e superam a própria cidadania. Porque cidadania nós falamos em deveres e direitos. Direitos humanos nós falamos em dignidade humana. Ainda na guerra é preciso manter a dignidade humana. Ainda na guerra não é permitido torturar. Ainda na guerra não é permitido assassinar-se crianças, mulheres, enfim, civis. Ainda na guerra os princípios dos direitos humanos, eles têm que ser preservados. Isso é estruturante e deveria estar na agenda nacional. E nós fomos nos esgueirando, nós fomos nos desviando, nós fomos nos calando, na nossa grande maioria, inclusive no nosso próprio governo, colocando na mesa de negociação o Escola Sem Homofobia, colocando na mesa de discussão a campanha para os profissionais dos sexos, negando a nossa própria humanidade, porque, me perdoem os fundamentalistas, a homossexualidade sempre existiu e sempre existirá. Já foi encarada de várias formas diferentes, mas sempre existiu e hoje é uma expressão da sexualidade que se caracteriza na liberdade de orientação sexual e na liberdade de identidade de gênero. Como eu posso permitir que haja um projeto de decreto legislativo para que as pessoas, para que o Congresso possa revogar o decreto da presidenta Dilma de assegurar o nome social. O que nós estamos falando? Do nome. Do nome. Do nome.
Nós estamos falando que existem identidades que não correspondem ao corpo que nós temos. E que é preciso libertar o corpo. E que é preciso se apropriar do corpo. O corpo não pode ser algo que te constrange, que te humilhe, que te diminui. Aí tem um relato da mulher trans que ocupa um cargo até hoje no Ministério dos Direitos Humanos, que ela dizia: eu não conseguia me ver. Eu não conseguia me ver. Eu fugia dos espelhos, das vitrines. Eu fugia dos espelhos das vitrines. Eu só conseguia me ver pelos meus olhos. Eu não conseguia ver meu corpo, porque ele me negava a minha identidade. Veja, o que é você ter um corpo que não te pertence e você dizer que você não tem que ter um nome que corresponde à sua própria identidade. Você não tem que ter um nome que te nega enquanto pessoa. Não temos que repetir a história do João Neri e fizemos um projeto, eu, Jean Willis, de identidade de gênero, que resgata, é projeto João Neri, que teve que morrer para poder viver. Para poder viver. Que teve que se registrar como homem, com o nome masculino, e negar o seu curso superior, porque vinha com outro nome, e negar toda a sua história, morrer para viver, morrer para se assumir e libertar a sua identidade de gênero. Como é possível compreender e estimular tanto sofrimento desnecessário? Tanto sofrimento desnecessário. Desses que querem os seres humanos em armário, que se aliam com o que querem os seres humanos nos manicômios, que querem os seres humanos nas prisões. Nós não queremos a sociedade onde o direito à cidade não nos pertença. Nós temos 3 grandes lutas nesse momento. A luta pelo direito de ser numa sociedade que coisifica, que nos transforma em mercadoria. É extremamente revolucionário. Extremamente revolucionário. Mais do que era há 40 anos atrás. O direito de amar, numa sociedade que se indigna com um beijo, que não liberta o beijo e tende a naturalizar a própria violência, que, aliás, é espetacularizada. Há uma espetacularização da violência que, penso eu, talvez para que a gente não perceba as violências cotidianas que nos atingem. As violências que vão nos deixando marca, que vão correndo a nossa cidadania e que nós vamos ignorando. A espetacularização da violência, ela constrói sentimentos, porque não há inocência nos discursos. Cada assassinato da população LGBT nesse país tem responsáveis na Câmara. Tem responsáveis nos púlpitos desse país. Tem responsáveis, porque o discurso não é inocente. Discurso é ponte entre pensamento e entre ação. E o discurso ganha corpo, ganha perna, se transforma em atos. O discurso constrói a lógica que possibilita que nós tenhamos uma sociedade com tanta naturalização da violência. E há a espetacularização da violência nas nossas televisões. E esta espetacularização da violência vai alimentando uma série de saídas que são saídas para que não se resolvam e não se supere a lógica de uma sociedade que não fez o luto dos seus períodos traumáticos, nem do colonialismo, nem da escravidão, nem tampouco da ditadura militar. Como diz Marx, essa história vai se repetir se a gente não fizer mudanças estruturais. E esse fascismo que vai se corroendo, que vai se esgueirando e que agora aparece. E apareceu no dia 17, no dia do golpe, na Câmara, apareceu esse fascismo. Alguns diziam, eu voto em nome da minha família, são os que não querem a família dos outros. É a minha família contra a família dos outros. Alguns diziam, eu voto em nome da minha religião, é os que destroem a religião dos outros. É os que constroem a lógica contra as religiões de matriz africana. É os que possibilitam depredar o sagrado
o sagrado da nossa própria história, de resiliência e de resistência que os terreiros preservaram. Os terreiros preservaram. Eles querem as contas escondidas e nós vamos mostrar as contas. Eles querem os tambores calados e nós vamos tocar os tambores. E nós vamos dizer que esse país só se faz democrático se for laico. E eles querem romper a laicidade do Estado e o fazem todos os dias. Todos os dias. O que é o Estatuto da Família? O Estatuto da Família, ele diz que só 75% das famílias brasileiras, eles têm direito de serem reconhecidas enquanto famílias. Em 2001, nós tínhamos 11 expressões familiares, segundo o IBGE. Em 2011, 19 expressões familiares. Quantas vamos ter daqui a 10 anos? As famílias são consequência das relações culturais, econômicas, sociais. Como eram as famílias quando o Brasil era rural? Famílias imensas que se unificavam pela própria produção. E como são as famílias hoje, com suas diversas expressões? Quando eles negam tantos tipos de família, eles institucionalizam a homofobia, a exclusão e a discriminação. E mais uma vez, ali estão as escolas. Porque eles dizem, tem que discutir a família e estimular a família nas escolas. Mas são alguns tipos de família. E os outros caem no limbo da discriminação. Eles criam um conselho da família, com poder para requisitar, com poder para representar. Conselhos que vão ser instrumentos persecutórios dos tipos de família que não foram eleitos, da família patriarcal e tradicional que não foi eleita como a família que tem que existir. Mas mais do que isso, eles consideram a família monolítica. E nós temos a Lei Maria da Penha, que diz que as mulheres são vítimas, e a maior vítima, e a maior violência que acontece contra as mulheres está no universo da casa, da família. Como a violência que atinge idosos, como a violência que atinge crianças. Então, quando eles dizem que a família é monolítica, é um instrumento único, ele nega os avanços que nós tivemos no Estatuto da Criança, no Estatuto do Idoso, na Lei Maria da Penha. E quando eles dizem família é família, com felicidade ou sem felicidade, com afeto ou sem afeto, transforma a família numa instituição opressora e nos remetem a antes da lei do divórcio, que é de 77, que se diz, não, você pode desconstruir uma relação conjugal e construir outra se não tiver afeto e se não tiver felicidade. E eles retrocedem ao Estatuto da Mulher Casada, porque esse Brasil já teve um Estatuto da Mulher Casada. Na década de 60, as mulheres casavam e se tornavam parcialmente incapazes. Seguramente seriam recatadas e do lar, e provavelmente belas. Recatadas do lar e belas, mas seriam parcialmente incapazes. Então, portanto, nós temos estas expressões. Revogação do Estatuto de Desarmamento, a PEC 215, o Estatuto da Família. Nós temos essas construções, o projeto que dificulta a pílula do dia seguinte, o projeto que reconceitua o que é violência sexual contra as mulheres, o projeto que rompe também a laicidade do Estado, porque ele diz, a pessoa, o profissional, ou a instituição de saúde, se considerar que um procedimento é abortivo, ela pode não ministrá-lo, a partir das suas convicções religiosas. Como no Estatuto da Família, eles dizem, a família tem o direito de impor a educação sexual, a educação moral, a educação religiosa, de acordo com seus preceitos familiares em todas as escolas, sejam públicas, sejam privadas. E nós estamos rompendo a laicidade da educação. E nós vamos ter uma concepção, vejam como o absurdo está perdendo a modéstia. Eles não tentaram colocar um criacionista no governo golpista, no Ministério da Ciência e Tecnologia, um criacionista que acha que nós nascemos da costela do Adão, as mulheres, e que acham que nós fomos muito beneficiadas, porque foi da costela do lado do coração
Então não é qualquer costela, é a costela do lado do próprio coração. Que todo mundo tem que ter as suas possibilidades de construir as suas convicções religiosas. Mas o Estado, se não for laico, ele não é democrático. E ele não assegura a liberdade de credo e de não credo. Portanto, nós vivemos essa construção. E estes fundamentalismos fazem parte da arqueologia do golpe. Foram os segmentos que se unificaram nos acordos que foram feitos nas sombras, nas trevas, para golpear e para rasgar 54 milhões de votos. Tenho uma convicção de que nós temos que estimular a democracia direta, a democracia participativa, até porque as conferências, em grande medida, se burocratizaram. E, em grande medida, nós também desradicalizamos. Desradicalizamos em função da governabilidade, desradicalizamos em função do que era preciso discutir para compor, nós nos desradicalizamos. E é preciso que a gente radicalize a própria democracia. Mas é preciso que nós entendamos que esses instrumentos da democracia direta, quando se percebeu que havia que se ter respostas a ele, nós não conseguimos aprová-los dentro da própria Câmara. Depois de 2013, nas manifestações que foram feitas em 2013, ali houve algumas iniciativas do governo, encaminhou a construção do Conselhão. E o que seria o Conselhão? O Conselhão era a unificação de todos os conselhos, e nós romperíamos as caixinhas que nós vamos ter que romper, porque a história nos exige. Os movimentos ou se unificam, ou nós vamos amargar as expressões mais profundas de fascismo. Os movimentos das mulheres têm que ter relação com o movimento de liberdade religiosa, com o movimento do LGBT, com o movimento dos trabalhadores. Ou nós organizamos um grande movimento em defesa dos direitos, o mais amplo possível, ou eles vão nos arrancar os direitos, porque a democracia é a mãe de todos os direitos. E se há ruptura democrática, todos os direitos estão ameaçados. E digo para além disso, que as vozes fascistas, elas estavam contidas pelo peso da democracia. Com a ruptura democrática, vem aquilo que Freud chama do retorno do reprimido. Não é apenas as expressões fascistas, elas vêm com muito ódio, porque elas foram alimentando muito ódio em função da contenção democrática. Elas foram caladas, silenciadas, contidas em função da democracia. O rompimento democrático faz com que nós tenhamos muitas expressões. E bem que eles querem calar nossas vozes, né? E bem que nós somos renitentes, resilientes, resistentes. E nós vamos continuar construindo a nossa felicidade. Que é a felicidade das mulheres, a felicidade LGBT, a felicidade dos negros. É uma felicidade muito guerreira. É uma felicidade muito guerreira. Porque cada espaço que nós ocupamos em uma construção de enfrentamento. E eles perceberam a unidade do Conselhão e começaram a dizer que aquilo era uma reedição dos soviets, da Revolução Russa, ou da lógica bolivariana, ou da lógica cubana, e destruíram. A presidenta Dilma também encaminhou a Assembleia Constituinte Exclusiva para discutir a reforma política. Porque nós temos que ter uma reforma política para tirar o peso do poder econômico e, para além disso, ter um Congresso que tenha indígena, que não tenha só 0,7% de mulheres negras, que não tenha menos de 10% de mulheres. E menos de 10% de mulheres é menos do que nos países onde as mulheres usam burcas. Como se tivéssemos as nossas burcas e as nossas mordaças invisíveis. Portanto, é preciso potencializar a democracia para resistir o próprio golpe, nos articularmos em uma grande frente e rede, porque a rede ela pressupõe uma unidade, mas ela pressupõe o reconhecimento da diversidade, para que nós possamos dialogar com as belíssimas expressões de movimento que nós estamos tendo, pelo direito de ser, pelo direito de amar, pelo direito à cidade. Pelo direito à cidade.
Quando as pessoas ocupam o Ministério da Cultura, elas estão ocupando pelo direito da cidade. Quando ocupam Estelita, em Recife, é pelo direito à cidade. Para dizer, essa cidade, esse chão nos pertence, e nós o queremos público, e não submetido à exploração imobiliária ou submetido às oligarquias. E neste sentido, eu encerro apenas lembrando, nós precisamos combater o golpe e dizer, não há pacto nacional sobre os escombros da democracia. Esses que aí estão são abutres da democracia. Fizeram seus acordos e vão pagar, e este governo golpista vai ter que pagar a fatura. A fatura da Fiesp, que são os direitos dos trabalhadores, a fatura dos fundamentalistas religiosos. Por isso está se dizendo, o ministro da Saúde, que quer fazer uma grande discussão sobre o aborto com os religiosos, vai ter que pagar a fatura dos acordos que foram feitos nas trevas e que não são abarcados pela luz da República e da própria democracia. Esse ministério é uma expressão disso. É um ministério que é uma capitania hereditária pós-moderna. Cada um pegou o seu nicho, o seu território, o seu espaço, e ali faz a política que acha necessário dentro dos grandes acordos coordenados por Eduardo Cunha, que ainda é quem manda na Câmara Federal. Eduardo Cunha, que está por trás de todas estas construções. E digo que é o acordo e o ministério das casacas e das bengalas. É o pacto oligárquico com os fundamentalistas, com os interesses patrimonialistas, com os atores que construíram este próprio golpe. Ruptura democrática faz surgir o fascismo. Isso para que nós tenhamos noção do que nós vamos enfrentar. Eles acabaram com a CGU, subalternizaram a CGU, acabaram com o Ministério da Cultura, colocaram no subsolo o Ministério dos Direitos Humanos e vão corroendo as políticas que nós conquistamos com muita dor. Não há nenhuma conquista nesse país que não contou com a dor de brasileiros e brasileiras. Mas não há nenhuma conquista nesse país que não contou com a nossa capacidade de nos mobilizarmos, de nos colocarmos em movimento, com a nossa luta e com a nossa própria esperança. Estes são os desafios que a história nos impõe neste momento, para que nós possamos desempoderar o que foi empoderado com o próprio golpe, que são os segmentos fundamentalistas que já vinham em um processo de articulação. Quando o governo tentou e vetou a retirada de 10% da multa do FGTS e fez algumas medidas, também o fez sem articulação social. Também o fez sem articular com o movimento social. Também o fez sem considerar que a governabilidade ela não é um fim em si mesma. Ela é um meio para que você possa continuar transformando o próprio país, e só nós o vamos fazer com a sociedade viva. Por fim, eu vou encerrar com alguns poetas. Um deles que disse, e aqui já foi dito isso, que o correr da vida, às vezes, embrulha tudo. E que a vida é mais ou menos assim. Diz Guimarães Rosa, ora aperta, ora afrouxa, ora esquenta, ora esfria, ora inquieta, e depois se aquieta. Mas o que a vida exige de nós é coragem. E coragem nós temos. Quanta coragem tem as mulheres? Contra a coragem tem aqueles que ousam dizer o nome do amor, como diz Oscar Wilde, e que ousam libertar o beijo, e que ousam expressar os afetos, e que ousam desconstruir os armários e ter a liberdade da existência humana. Quanta coragem que tem os negros que foram vítimas de tantos holocaustos e tanta desumanização. Quanta coragem tem aqueles que hoje vivem uma reforma psiquiátrica que desconstruiu os manicômios e que de ponta a ponta saíram defendendo a coordenação de saúde mental e contra o Valêncio e diziam, para o manicômio eu não volto nunca mais. Como eu lembro da fala do Zé Alves. O Zé Alves, que hoje é coordenador de um grupo de saúde mental, o Zé Alves passou 2 anos em um manicômio. E ele dizia, em 2 anos, eu morri várias vezes. Em 2 anos, eu não tinha água. Em 2 anos, eu não era considerado nada. Se alguém acha que vai me tirar
o que nós conquistamos de liberdade, de eu poder aqui ser escutado e falar e ter minha voz escutada. Portanto, estes movimentos e essa coragem de tantos Zé Alves, nos lembra que se nós somos filhos das casas grandes e senzalas, nós também somos filhos de Margarida Alves, também somos filhos de Nise da Silveira, também somos filhos de Zumbi dos Palmares. Nós carregamos muita capacidade de resistência. Por isso, falo de um outro poeta que diz: faz escuro, mas eu canto. E termino com um poeta maior, Drummond de Andrade, que diz: sabe o que a gente canta? É uma sinfonia que eu digo que é coletiva. É uma sinfonia de muitas vozes. E tanta gente que fala, e todo mundo fala. Fala pelo silêncio, fala pela lágrima, fala pelo corpo, fala pelas mãos. É preciso que as vozes sejam escutadas. Nós e vocês, e todas e todos nós, estamos construindo essa sinfonia, que é a sinfonia que Drummond diz. Essa é a sinfonia que acorda o adulto. E ela tem a capacidade de adormecer a criança. Portanto, aos golpistas, aos fascistas, aos que querem pisotear os nossos direitos, rasgar a nossa Constituição, rasgar o direito de sermos, rasgar a brasilidade deste país, rasgar a nossa negritude, rasgar a nossa condição indígena, rasgar tudo isso que nós arrancamos com muita luta, nós vamos dizer, como aqui também já foi dito, fascistas, golpistas, golpistas, não passarão. Fascistas, golpistas, não passarão. Fascistas, golpistas, não passarão. Eu quero agradecer, imensamente, em nome da PP Sindicato, a essa vinda de uma parlamentar que, inspirada no mito grego de Eros, junto com outras mulheres e homens valorosos e valorosas, enfrenta os corredores da escuridão e das sombras do mito de Thanatos, que é o antimito de Eros, que é o mito da morte, da mentira, das distorções e das discriminações que a gente vai vendo, dirigida pelo Eduardo Cunha, nos corredores de Brasília. Então, em menor número, porque eles avançaram. As sombras avançou. Mas no meio da escuridão, uma chama, por pequena que seja, é o que aparece. E aí a gente tem mulheres como a Érica e tantas outras e outros, inspirados no mito de Eros, trazendo vida, trazendo a pedagogia da felicidade, para a gente superar esse período de obscurantismo e colocar aqueles homens, e algumas mulheres também, infelizmente, que no dia 17 de abril impactou o mundo com as trevas da inspiração do mito da morte, que é o mito de Thanatos, da mitologia grega. Parabéns. Seja sempre muito bem-vinda. E essa é a escola que a gente precisa.